Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, irmão, a você, irmã, bom dia. A todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Irmãos, eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar com você nessa manhã. Mas antes, irmãos, eu queria pedir a vocês para se inscreverem no canal. Você que ainda não é inscrito, você que acompanha as mensagens, as orações da manhã, e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para que você possa estar recebendo os vídeos no momento em que eles forem postados. Amém? Irmãos, eu queria compartilhar a palavra do Senhor com você. Irmãos, hoje em dia é muito comum você encontrar pessoas que se dizem cristãs, pessoas que são cristãs, que se denominam cristãs. Algumas pessoas comentam até mesmo que hoje em dia está na moda ser crente, frequentar a igreja. Mas, irmãos, o que é ser cristão de fato e de verdade? Um cristão de verdade, irmãos, é aquela pessoa que faz a vontade de Deus. Um cristão de verdade é aquela pessoa que vive em santidade. Esse é o verdadeiro cristão. Nós temos que tomar cuidado, porque nem todo mundo que vai à igreja, que se diz um cristão, é de fato um cristão. É de fato um seguidor de Jesus. Porque, irmãos, o verdadeiro seguidor de Jesus, ele obedece os mandamentos de Deus. E hoje em dia, tem muitas pessoas que vão à igreja, que oram, que até mesmo jejuam, lê a Bíblia. Mas, irmãos, não são pessoas que são seguidores de Jesus. Porque, irmãos, não adianta nós falarmos que somos um seguidor de Cristo se nós não obedecemos os mandamentos dele. Eu quero ler com vocês, irmãos, uma passagem que vai nos ajudar a entender o que Deus ele realmente quer de nós. Afinal de contas, o que Deus ele leva em consideração para nós, de fato, sermos aceitos por Ele? Acompanhe comigo, irmãos, o texto que se encontra no livro de Amós, capítulo 5, versículo 21. A palavra do Senhor que vai dizer o seguinte: o Senhor diz ao seu povo: eu detesto as suas festas religiosas. Não tolero as suas reuniões solenes. Não aceito animais que são queimados em sacrifícios, nem oferta de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifício de paz. Parem com orgulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Olha só, irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler, ela é um recado de Deus para o povo de Israel. E o povo de Israel, irmãos, nessa época, estava vivendo uma fase de desobediência a Deus. A nação, ela estava vivendo em pecado. Os profetas profetizando mentiras, os sacerdotes ensinando coisas erradas, aceitando suborno, oprimindo os pobres, os necessitados. Então, irmãos, o povo ele estava em desobediência. Mas olha só, irmãos, que interessante. O povo, mesmo estando em desobediência, a nação de Israel, mesmo estando em pecado, eles ainda assim, irmãos, eles eram um povo religioso. Eles seguiam os costumes, as festas religiosas que o próprio Deus, ele criou para a nação de Israel. Foi o próprio Deus, irmãos, que criou as festas anuais para o povo de Israel. Foi Deus que criou os sacrifícios, Naquela época, hoje em dia não,
Mas, irmãos, naquela época, as pessoas ofereciam sacrifícios de animais a Deus em forma de adoração. Eles sacrificavam bois, ovelhas, carneiros. Tudo isso, irmãos, em forma de adoração a Deus. E olha só, irmãos, que interessante. O próprio Deus que criou essas leis, o próprio Deus que criou essas festas anuais para o povo de Israel poder estar participando, celebrando a Deus com festas. Foi o próprio Deus, irmãos, que estabeleceu o sacrifício de animais em forma de adoração a Ele. Ou seja, irmãos, foi o próprio Deus que criou essas leis, essas festividades, esses sacrifícios. Mas olha só, irmãos, essa passagem que nós lemos no livro de Amós, capítulo 5, a partir do versículo 21, o próprio Senhor, ele vai dizer, o próprio Deus, ele vai dizer que odeia as festas religiosas, que ele não aceita os animais que são queimados em sacrifícios e nem as ofertas de cereais. Deus, ele não aceitava aquilo que o povo estava fazendo. Mas por quê? Irmãos, que Deus, ele não aceitava o sacrifício do povo, a adoração do povo, as festas que o povo fazia em celebração a Deus? Por que que Deus, ele não estava feliz, ele não estava contente com essas coisas que ele mesmo estabeleceu para a nação de Israel estar fazendo? Mas por que, irmãos, que Deus, mesmo ele estabelecendo aquilo para a nação de Israel, mesmo Deus ele criando essas festas, esses sacrifícios para o povo de Israel está fazendo em celebração a ele? Porque mesmo assim, ele não estava feliz, ele não estava satisfeito com a nação de Israel fazendo aquilo que ele mesmo estabeleceu. Por que, irmãos, que Deus ele não estava contente? Mesmo a nação de Israel seguindo a tradição, mesmo a nação de Israel seguindo ali as festividades que deveriam ser feitas, Deus ele não estava feliz. Porque, irmãos, o povo ele estava em pecado. O povo estava em desobediência. A nação de Israel celebrava uma festa para Deus, mas o povo, irmãos, vivia na prática do adultério, na prática da mentira, na prática do pecado. E sabe, irmãos, é isso que acontece hoje em dia. As pessoas elas vão à igreja, celebram ali um culto para Deus, oram, jejuam, leem até mesmo a Bíblia, mas, irmãos, estão vivendo na prática do pecado, estão vivendo na prática do engano. Deus, irmãos, ele prefere que nós pratiquemos a justiça do que festas religiosas, do que louvores, do que adoração, do que jejuns. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que jejuam, que ora e que lê a Bíblia, e que vai à igreja, e que participa de festividades, mas que estão em desobediência a Deus. Deus, ele prefere muito mais que nós sejamos obedientes, que nós sejamos pessoas honestas, justas, fiéis a Ele, do que aquela pessoa que é caridosa, que é boazinha, que é ofertante, mas vive na prática do pecado. Deus, irmãos, ele prefere muito mais justiça do que caridade. Irmão, seja uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa santificada, porque isso, irmãos, agrada mais a Deus do que muitas festas de igreja, do que caridade, muito mais do que ser uma pessoa boazinha. Irmãos, Deus ele quer que você seja uma pessoa santa, que você viva em santidade. Isso agrada, irmãos, muito mais a Deus do que louvores, do que adoração, do que ir à igreja, do que se arrumar
Sabe, irmãos, muitas pessoas se arrumam para ir à igreja, se veste como se fosse uma pessoa muito santa, mas vive uma vida totalmente diferente daquilo que ela aparenta ser. Irmãos, eu estou falando com você nesta manhã que está vivendo isso. Deus, irmãos, nesta manhã Ele está te chamando para você viver uma transformação na sua vida. Deus, irmãos, Ele quer que você comece a viver em santidade. Não somente ir à igreja por mera formalidade, ou participar de festas religiosas, ou ser uma pessoa caridosa. Não, irmãos, Deus, Ele quer transformar a sua vida. É por isso, irmãos, que lá no versículo 24, Deus ele vai dizer que Ele quer que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. É isso, irmãos, que Deus ele realmente quer de mim e de você. Irmãos, nós vamos orar aqui neste momento. Você que ainda não está vivendo plenamente na vontade de Deus, eu vou orar por você. Deus, irmãos, Ele quer despertar você. Deus, Ele quer fazer com que você entenda que o que Ele quer realmente, de fato, é que você seja obediente. É que você pratique a justiça. É que você viva em santidade. Porque talvez você, irmão, seja uma pessoa que até vai à igreja. Você é até uma pessoa caridosa, uma pessoa boa. Mas, irmãos, o que Deus ele quer de mim, de você, de fato e de verdade, é que nós venhamos ser pessoas santificadas. Que nós venhamos viver em obediência à palavra dele. Amém? Ore comigo, irmãos, nessa manhã. Ore com fé. Ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento eu entrego a vida deste ouvinte, ó Deus, desse irmão que ouviu essa palavra e entendeu, ó Deus, o que realmente o Senhor quer dele. E como acabou de ser dito, ó Deus, aqui neste momento, que o Senhor se agrada muito mais de pessoas que fazem a justiça do que pessoas, ó Pai, que oferecem sacrifícios ao Senhor. Deus, como foi lida a nação de Israel, estava adorando ao Senhor com os lábios, estava adorando ao Senhor com sacrifícios, com festas religiosas, mas o coração deles, ó Deus, estava totalmente distante do Senhor. Deus, que nós não venhamos aceitar isso na nossa vida, que nós não venhamos ser somente pessoas que louvam ao Senhor, que participam de festas religiosas. Nós sabemos, ó Deus, que tudo isso sim é importante, mas o mais importante, ó Deus, aquilo que o Senhor mais quer de nós, é que nós venhamos viver em santidade. Deus nos ajude a viver em santidade. Eu sei, ó Pai, que viver em santidade nesse mundo, ó Pai, tão hostil, tão terrível, é difícil. É por isso que nós pedimos a ajuda do Senhor neste momento, ó Deus. Esse irmão, ó Deus, que está sendo escravo do pecado. Esse irmão, ó Deus, que não consegue viver em santidade. Que ele até tenta, mas não consegue, ó Deus, porque parece que o pecado, ele é mais forte do que nós. É por isso, ó Deus, que nós pedimos a ajuda do Senhor. Porque na tua palavra está escrito que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Ó Pai, nós somos fracos, sim. Nós somos falhos. Mas nós servimos ao Senhor, Pai, que é forte, que é o Deus presente no dia da angústia, que é o Deus presente no dia da adversidade, que é um Deus que ajuda aquele que está cansado, aquele que está abatido. Sim, ó Deus, na tua palavra está escrito: vinde a mim todos os que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Ó Deus, esse irmão está cansado de viver a mesma vida. Esse irmão, ó Deus, que está cansado de cair no mesmo pecado. Eu entrego, ó Deus, a vida deste ouvinte em tuas mãos. E que a partir de hoje, ó Pai, que o Senhor venha fazer algo tremendo na vida deste irmão. Que o Senhor venha fazer algo extraordinário na vida deste ouvinte. Que a partir de hoje, ó Deus, ele venha viver essa mudança de vida. E que ele possa, ó Deus, agradar ao Senhor. Não somente,
ó Deus, com ofertas ou com sacrifícios, mas que ele venha agradar ao Senhor, ó Deus, com a santidade que o Senhor espera desse ouvinte. Senhor Deus, que nós venhamos ser pessoas justas, que nós venhamos ser pessoas íntegras, que nós venhamos ser pessoas obedientes ao mandamento do Senhor, pessoas, ó Deus, que viva em santidade. Concretiza, ó Deus, isso em nossas vidas. É isso, ó Pai, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre e crendo na vitória. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.